Eu gostaria de partilhar um pouco acerca da vida de Davi e realçar uma característica que eu considero muito importante na vida deste grande homem. Todos nós já ouvimos falar do rei Davi, mas sabe, há sempre alguma coisa que nós podemos aprender com este homem. Há várias características nele. Nós sabemos que ele não foi um homem perfeito, mas nós sabemos que na vida de Davi, com a vida de Davi, nós podemos aprender várias coisas. E sabe, o que eu gostava de realçar nesta manhã é que Davi, ele era um homem de honra. E ele relacionava-se com os outros seguindo este princípio da honra. Sabe, hoje em dia nas escolas tenta-se valorizar aquilo que eles chamam os quadros de mérito, ou os quadros de honra, em que se tenta valorizar aqueles meninos que tiveram boas notas, que se portaram muito bem, que estudaram muito e que tiveram boas notas, mas também se tenta valorizar aqueles meninos que podem não ter tido boas notas, mas são cidadãos impecáveis, são pessoas que, pelo seu comportamento, pela sua atitude, é importante valorizar, não é? E reparem que isto era o que toda a gente devia ser. É ou não é? Sermos pessoas de honra, sermos pessoas como deve de ser, respeitarmos os colegas, respeitarmos os professores, respeitarmos os pais, respeitarmos a sociedade. Isto devia ser o beabá. É ou não é? Estão comigo? Mas veja lá que na escola nós temos que arranjar lá uma maneira de valorizar essas pessoas, valorizar essas crianças que revelam esse tipo de comportamento, que é para ver se os outros abrem os olhos. E atenção, há aqui algo mais importante. Olha, mais até, às vezes eu considero que até é mais importante do que ter as melhores notas, do que ter aquilo, às vezes que eu digo os desavintes, não é? Mas é muito importante nós sabermos respeitar o nosso colega, nós sabermos respeitar as pessoas que estão do nosso lado, sermos pessoas como deve de ser. Amém? E sabe, esta era uma característica que nós encontramos na vida de Davi. Ele relacionava-se com os outros baseado nestes princípios de honra. E eu costumo dizer, eu gosto de dizer que a honra é como um elevador. Amém? Certo? Os irmãos sabem que é um elevador? E quantos são como eu, que quando chegam aos 50 anos, né, depois dos 50, nós começamos a valorizar a importância de viver num prédio com elevador. Mas sabe, no elevador há aquela coisa, não sei se os irmãos são como eu, não é? Quando entramos no elevador, entramos meio desconfiados, não? Não é? Ou abrimos e depois aquilo tem uma coisa esquisita, quando em qualquer lugar nós carregamos no botão, aquilo funciona logo, não é? Eu ligo, clica ali, liga. Ligamos uma televisão, carregamos no comando, aquilo liga, não é? Mas quando nós carregamos no botão do elevador, aquilo parece que não funciona. O elevador às vezes são assim espaços muito apertados, não é? Ficamos ali confinados ali naquele espaço, não é? Qual é a ética que nós devemos ter quando entramos no elevador? Não é? Quando estão lá outras pessoas. Vamos para o fundo do elevador, ficamos à frente no elevador. Como é que é? Deixamos os outros passar? Onde é que pomos as mãos? Olhamos para onde? Não é? Como é que fazemos? Não é? Há tantas coisas que, pelo menos a mim, me deixam um pouco desconfortável, não é? no elevador. Mas eu, nesta manhã, gostava de falar num outro tipo de elevador. Gostava de falar sobre honra. E honra é um elevador nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Honra faz a diferença nas nossas vidas. Sabe? A honra é inspiradora. A honra faz-nos subir de nível. A honra é um elevador que pega em nós, estamos no resto do chão e faz-nos ir lá mais para cima. A honra faz elevar as nossas vidas para um lugar mais alto. A honra alavanca as nossas vidas. A honra faz-nos promover para uma categoria mais excelente. E a honra tem esta forma de elevar todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A honra encoraja. A honra fortalece. Amém? A honra incentiva. Estão comigo? A honra impulsiona. A honra desperta o que há de melhor em nós. A honra faz despertar o que há de melhor naqueles que nos rodeiam. E, meus irmãos, nas nossas vidas, vão por mim, nas nossas vidas, eu penso que tudo funcionará melhor se nós operarmos segundo os princípios da honra. Diga lá comigo, princípios
da honra. Aleluia. Casamentos funcionarão melhor. Podem dizer amém? Nos nossos empregos, tudo funcionará melhor. Quando funcionamos em equipas, tudo funcionará melhor. Na educação, tudo funcionará melhor. Se toda a gente se respeitar uns aos outros, é tudo 5 estrelas. Igrejas serão bem-sucedidas se operarem em honra. E, meus irmãos, eu acredito que a honra é uma daquelas ferramentas que têm sido colocadas ao nosso dispor e que fica um bocadinho esquecida lá no fundo da caixa de ferramentas. Não é? Temos uma ferramenta que está ao nosso dispor, que nós podemos usar em tudo aquilo que nós fazemos. Mas por isto ou por esta ou por aquela razão, fica escondida lá no fundo da caixa de ferramentas e nós não a usamos. Aleluia! Consegues imaginar se nós começássemos de um momento para o outro, no nosso mundo, à nossa volta, todos começassem a agir em honra uns para com os outros? Que diferença seria? Em vez de pensarmos em nós, pensarmos também no outro. Em vez de, para chegarmos ali acima, em vez de pisarmos toda a gente que está à nossa frente, não vamos tratar todos com honra. E as coisas seriam bem diferentes se os maridos honrassem as suas esposas e as esposas honrando os seus maridos. Filhos a honrarem os pais. Os pais às vezes são muito chatinhos, não são? Em dias, não é? Os pais às vezes são muito chatinhos porque eles já deram muitas cabeçadas e já sabem, olha, não vais por aí, pá. Olha que isso não vai correr bem porque eu já passei por aí e olha, depois tive que aprender à minha custa, não é? Professores, alunos, honrar as autoridades, quer tenhamos votados neles ou não, certo? Igrejas a honrarem outras igrejas, em vez de falarmos mal, em vez de deitarmos abaixo, honrarmos, tratarmos com honra, amém? Porque a honra vai elevar as nossas vidas. Imagine como seria a nossa sociedade se nos tornássemos uma sociedade que funciona, que opera segundo os princípios da honra, amém? E todos nós sabemos que honra significa dar valor. Diga lá comigo, dar valor. Apreciar, dar valor, apreciar, ter em grande estima. E sabe, isso é o oposto de desonra, que significa humilhar, rebaixar, envergonhar, caluniar. A honra, portanto, ocorre se um indivíduo é desrespeitado ou a sua integridade é violada. E sabe, Davi tem tanto a nos ensinar sobre a este respeito. Tem tanto a nos ensinar sobre como vivermos de acordo com estes princípios de honra. E nesta manhã eu gostava de partilhar convosco acerca de um acontecimento muito específico na vida de Davi, com o qual nós podemos aprender tanto sobre os princípios da honra. Este incidente, esta passagem, aconteceu cerca de 17 anos após Davi derrotar o gigante Golias. 17 anos passaram depois desta grande vitória e agora Davi, ele é o rei de Israel. Okay? Ele passou por muitas peripécias, sabe? Estes 17 anos, olha, davam um filme. Foram 17 anos cheios de aventuras, cheios de desilusões, cheios de vitórias, cheio de tanta coisa em que ele está em cima, ora está em baixo, ora as coisas estão a correr bem, ora as coisas estão a correr mal. Passou por grandes vitórias, mas passou também por tempos de grande dificuldade e de grande adversidade. E sabe, nos Salmos, emocionalmente, a sua vida parecia uma, como é que se chama aquela coisa dos carroceiros? Uma montanha russa. Nós, ao lermos os Salmos, nós vemos isso. Emocionalmente, ele ou estava mesmo lá em cima, ou estava completamente de rastos a sentir-se a pior pessoa do planeta. Não é? Nós, durante estes 17 anos, vemos que ele casou com uma princesa e depois perdeu a princesa. Não é? Viveu como um mercenário, esteve preso na prisão dos filisteus lá em Gat, foi perseguido pelo rei Saul, passou anos a esconder-se em cavernas de um lado para o outro, sempre a não conseguir dormir descansado, com medo que o apanhassem, com medo que alguém o apanhasse desprevenido. E sabe, entretanto, no meio de tudo isto, há uma grande amizade que surge na vida dele. Ele foi um verdadeiro amigo do filho de Saul, chamado
Jónatas, não é? E esta era uma amizade verdadeira. Ao lermos acerca destes dois homens, descobrimos que eles eram verdadeiros amigos. Eles tinham uma ligação muito profunda, eram verdadeiros amigos, amigos de aliança. Esta foi uma amizade que foi forjada pelo fogo da adversidade, uma amizade com propósito, uma amizade que tinha tudo para dar mal, mas essa amizade permaneceu sempre na vida deles. Havia uma mútua admiração, havia um encorajamento mútuo. É uma amizade à qual Davi dá um extremo valor. Até que um dia tudo mudou nas suas vidas. Durante uma batalha com os filisteus, Jónatas, ele perdeu a sua vida. Jónatas morreu. E o rei Saul ficou ferido na batalha e, em vez de se entregar como prisioneiro, ele decidiu tomar a sua vida, não é? Terminar a sua vida. E quando estas notícias chegaram a Davi, ele ficou mesmo inconsolável pela perda do seu amigo Jónatas. A morte do rei Saul levou a todo aquele processo em que Davi, ele agora foi coroado rei. Ele agora é o rei de Israel. E ele, com cerca de 30 anos de idade, Davi, ele agora estava posicionado para tomar o lugar para o qual ele já havia sido ungido há vários anos, não é? Ele já tinha sido ungido. Há mais de 17 anos ele tinha sido ungido para ser rei de Israel. E agora, 17 anos após derrotar o gigante Golias, Davi finalmente ascende ao trono. Davi agora é o rei de Israel. E agora todos os seus planos, tudo aquilo por que ele lutou, todos os planos por que ele tentou alcançar, ele agora alcançou, ele agora é o rei. Ele está no trono, é ele que governa em Israel. E agora é tempo de haver alguma paz, agora é tempo de haver algum sossego. Já não há necessidade de fugir, já não há necessidade de andar de um lado para o outro. Ele agora é o rei de Israel. Ele é o rei de Israel. É tempo de sossegar, é tempo de descansar. E naquela época, naquele tempo, naquela terra, a partir daquele momento, foi um tempo de paz. Há paz naquela terra. Há um tempo de bênção, há um tempo de favor, há um tempo de um grande progresso social e económico naquele reino. Muitas coisas começaram a acontecer para aquela população, para aquele povo. E sabe, mais algum tempo depois, Davi, ele consegue conquistar Jerusalém, ele conquista a cidade de Jerusalém, ele traz a arca do concerto de volta para Jerusalém. E isto foi o princípio de dias gloriosos para o povo de Israel. E seria suposto Davi estar contente. Era ou não era? Era suposto Davi, pronto, já cheguei ao meu ponto mais alto, agora vou descansar, vou calçar as minhas pantufinhas e agora, pronto, isto agora entra em piloto automático e vamos lá. Mas sabe, nós em 2 de Samuel, no capítulo 9, nós encontramos que Davi continua a chorar a morte do seu amigo Jónatas. Ele continua inconsolável com a morte do seu amigo Jónatas. E em 2 de Samuel, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: um dia, Davi começou a inquirir se haveria ainda alguém da família de Saul com vida, pois queria fazer-lhe bem, tal como prometera ao príncipe Jónatas. Falaram-lhe então de um tal Ziba, que fora um dos servos de Saul. O rei mandou-o chamar. Chamas-te Ziba? Respondeu: sim, senhor, sou eu próprio. Conheces alguém que tenha ficado da família de Saul? Porque quero cumprir a minha promessa de demonstrar bondade de Deus a essa pessoa. Ele quer cumprir a promessa de quê? De demonstrar a bondade de Deus que ele havia prometido a Jónatas. Ziba respondeu: há um filho de Jónatas que vive ainda e que é coxo. Onde mora ele? Perguntou o rei. E disse-lhe: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscar este filho de Jónatas e neto de Saul, que se chamava Mefibosete. Amém? Onde é que o Mefibosete morava? Em Lodebar. Sabe o que é que significa esta palavra Lodebar? Esta palavra significa, esta terra, traduzido para português, é uma terra sem
pasto. Uma terra sem alimento. Ok? Bem, se é uma terra sem alimento e eles na altura, a maior parte das pessoas viviam da agricultura, imagine como é que seria viver em Lodebar. Ninguém queria ir para Lodebar, certo? Alguém aqui queria ir para Lodebar? Não, sabe? Por não ter terras com pastagens, por ser uma área muito árida, Lodebar é um lugar muito pobre. Ok? Há falta de pasto, há falta de rentabilidade, é um lugar de dor. Há um sentimento de que quem já entrou em Lodebar jamais irá conseguir sair de lá, ficam presos lá porque não conseguem encontrar recursos para sair de Lodebar, para sair daquele lugar árido. E Mefibosete, ele estava lá naquele lugar porque ele estava escondido lá, teria uma vida muito difícil porque eles tinham medo daquilo que o rei Davi poderia fazer à sua vida se descobrisse que Mefibosete estava naquele lugar, ou que Mefibosete ainda estava vivo. Mefibosete, como nós lemos, ele é neto do rei que? Saul. Era o último da linhagem de real. E tinha apenas 5 anos quando o seu pai e o seu avô perderam a vida numa batalha. A Bíblia relata-nos que as notícias da morte de Jonatas e de Saul chegaram lá ao palácio, não é? E quando eles viram que, olha, o rei morreu, o filho do rei morreu, vem aí outro rei, vai nos dizimar a todos. Não era assim que acontecia? Ficaram todos cheios de medo, cheios de receio. E o que é que eles fazem? Todos atarefados, todos desesperados, juntam os trapos que conseguem juntar, juntam aquilo que conseguem juntar e o que é que eles querem fazer depressa? Fugir daquele lugar, o mais rápido possível. E a Bíblia relata-nos que ao tentarem fazer aquilo naquela ânsia, naquele desespero, a ama de Mefibosete diz que ela tropeçou e caiu, não é? E por causa daquela queda, Mefibosete, ele ficou coxo. Diz que ele ficou aleijado dos 2 pés, com dificuldades, com limitações para o resto da sua vida, não é? E agora imagine a autoestima deste homem. Com certeza que a sua autoestima era bem baixa, tá? Certo? De tal forma que quando ele vem ao palácio falar com Davi, ele usa a expressão: mas porquê é que tu me chamaste? Eu que sou como um quê? Um cão morto. Ele via-se como um cão morto. Não era um cão, ele não se via como um cão. Ele via-se como um cão morto, já não havia solução para a vida dele. Mas porquê é que tu te importas comigo? Eu não valo nada, na minha vida não há valor algum. Apenas tento sobreviver. Porquê é que tu ainda te importas comigo? Ele vê-se a si próprio como alguém sem valor, como alguém que foi rejeitado. Há um grande sentimento de rejeição, não é? Como alguém que não tem futuro, como alguém que não tem esperança. E tudo isto é uma realidade dolorosa na sua vida, porque ele vive ali escondido em Lodebar. Mas quando Davi sabe da existência de Mefibosete, Davi, ele decide trazê-lo de volta para um lugar de honra. Repare que Davi, havia uma coisa que estava lá a moer no coração dele. Ele tinha que tratar a descendência de Jonatas com honra. Ele não estava preocupado se é que o Mefibosete podia tomar o lugar dele. Ele não estava preocupado com isso. Se o Mefibosete ia arranjar um exército para derrubar o trono, lá, para chegar ao trono onde estava agora o rei Davi. Ele não estava preocupado com isto. Ele estava preocupado em demonstrar a bondade de Deus para com a descendência do seu amigo. Aleluia! Tratá-lo com honra, amém? E o que é que ele fez? Ele trá-lo de volta para um lugar de honra. Davi devolveu-lhe todas as terras de Saul. Quantas terras teria o Saul? Não é? Naquela altura os reis eram donos de quase tudo, era ou não era? E ele devolveu tudo. Este homem que estava num lugar árido, cheio de pó, sem solução, sem esperança para a sua vida, Davi vem, pega nele e devolve-lhe todas as terras de Saul. Aleluia! E depois ainda fez algo mais, sentou à sua mesa e concedeu-lhe todos os privilégios que os príncipes tinham naquela altura. No versículo 11 diz assim: daí em diante Mefibosete passou a comer regularmente com o rei Davi, como se fosse um dos seus próprios filhos. Aleluia. E meu irmão, tudo isto aconteceu por quê? Porque havia um homem honrado.
Porque houve um homem que decidiu percorrer este caminho da honra. Aleluia! E a honra, meus irmãos, faz toda a diferença nas nossas vidas. E é impressionante que Davi, ele não está apenas a honrar Jónatas, o seu amigo, o seu grande amigo, mas ele também está a honrar um homem que não é digno de honra. Ele continua a honrar Saul. É ou não é? O Mefibosete é neto de Saul. E ele continua a honrar a memória de Saul, um homem que não é digno que não seria digno de receber honra, um homem que falhou em proteger também Davi, em honrar Davi. E sabe, meus irmãos, esta não era a primeira vez que Davi escolheu honrar Saul. Ao longo de toda a sua vida, Davi, ele honrou Saul, porque Saul era o rei e tinha sido ungido por Deus. Sabe, Davi fez muitos erros na sua vida. Ele fez muito disparate, ele tropeçou muitas vezes, mas há uma coisa que ele nunca faz, que é desonrar o ungido de Deus. Ele nunca faz isso. Sabe? E um bom exemplo disso nós encontramos lá em 1 Samuel 24. Durante alguns anos, Davi ele teve que fugir de Saul. E isso levou a juntarem-se a ele um grupo de homens, muitos deles valentes, mas não muito boa fama, mas juntaram-se a ele. E há uma altura em que lá os serviços secretos de Saul, eles descobrem onde é que está Davi. E chega a mensagem ao palácio de, olha, Saul, Davi está tal, lá lhes dão as coordenadas todas, né? Se fosse hoje em dia era o GPS, lá com os satélites, daquilo vê-se tudo e mais alguma coisa. Né? Naqueles dias eles ainda demoravam algum tempo a chegar lá, né? Mas pronto, Davi juntou lá um exército de 3.000 homens e eles decidem, é desta, ele não vai escapar. Desta vez ele não vai escapar, vamos apanhá-lo, né? E sabe, Saul ele queria eliminar qualquer pretendente ao trono que colocasse em causa a sua posição e da sua família. É interessante que quando eles estão a chegar lá ao lugar onde iriam surpreender Davi e os seus homens, algo acontece a Saul. Não é? A natureza chamou. Não é? Ele estava lá e, olha, deu-lhe uma valente dor de barriga. Não é? Ele teve que fazer uma coisa que mais ninguém poderia fazer por ele. E no meio da batalha, olha, aquilo foi... Ele se calhar comeu favas com chouriço no dia anterior. E deu-lhe uma valente dor de barriga e ele tem que ir... tem que ir resolver esse problema. Não é? E o que é que ele faz? Ele vai... Não é? Ele vai a uma caverna tratar desse assunto. Não é? E é engraçado que ele vai precisamente ao lugar onde estava quem? Davi. Não é? Saul vai ao lugar, não é? Vai tratar daquele problema no lugar onde estava Davi escondido. Olha, o Davi pensou logo, oh, glória a Deus. Oh, Deus, tu és tão bom. Agora é que está aqui o rei Saul, como costuma-se dizer de... Exatamente, com as calças na mão. Olha, agora não há exército, não há general, não há ninguém que te sabe. Oh Deus, tu és tão bom. Que maravilha. Mas sabe, a sua consciência não o permitiu fazer aquilo. A sua consciência não o permitiu tocar no ungido de Deus. Certo? Ele tratou com honra o ungido de Deus. Aleluia. Ele diz, mas o que é que eu estou a fazer? Eu não sou este tipo de pessoas. Esta não é a minha forma de viver. E mesmo tendo recebido, sido tratado com desonra por Saul, eu não vou desonrar o ungido de Deus. E ele decide cortar um pedaço da túnica de Saul. E depois quando Saul foi à sua vida, ele chamou de longe. Olha, Saul, eu podia ter tomado a tua vida, mas eu decidi não tocar na tua vida e continuar a seguir no caminho de honra, no caminho que Deus preparou para mim. Porque na essência Davi era um homem de honra. E há algo poderoso quando nós vivemos uma vida de honra. Há algo poderoso quando nós tomamos a decisão de honrar todos à nossa volta. Mesmo aqueles que não são dignos de honra. Amém? Sabe? Por que razão há pessoas que não vivem nesta dimensão da honra? Por que razões pessoas como Saul tantas vezes decidem agir desta forma, de não valorizar as pessoas, de não honrar as pessoas, de não elevar as pessoas? Sabe, eu acredito que isso acontece, que as pessoas retêm a honra,
ou as pessoas não libertam a honra porque têm receio, não é? Muitas vezes, que os outros passem a ocupar o seu lugar. Sem Cristo é assim mesmo, não é? As pessoas têm medo, ok, eu vou elevar este, vou honrá-lo, vou-lhe dar todas as oportunidades, mas este depois vai elevar e vai ficar à minha frente, e depois eu é que fico mal na fotografia, é melhor não dar lugar. E essa era a atitude do Saul, não é? É engraçado, esta semana vi um pequenino vídeo de alguém, de uma artista portuguesa, e ela estava a falar, e ela tem sucesso no estrangeiro, e ela estava a falar um pouquinho sobre a inveja, não é? Porque isto aqui é um bocadinho inveja, não é? De ver os outros a subir, e, não é? E ela estava a falar um pouquinho que lá fora ela tem um grande sucesso aí pela Europa, mas cá em Portugal as coisas... E eu achei muito engraçado o exemplo que ela diz. Olha, lá fora em Espanha, ela disse, em Espanha e em França, quando o vizinho tem um Mercedes, eu fico com inveja e vou fazer tudo para ter um Mercedes. E ela diz, em Portugal, quando o meu vizinho tem um Fiat Punto, eu vou fazer tudo, fico com inveja e vou fazer tudo para ele não ter mais o Fiat. As pessoas ficam tão danadas por o outro ter alguma coisa que eu vou fazer tudo. Ele tem aquilo, mas aquilo deve vir sei lá de onde. Que ele tem água no bico. Se calhar não anda a pagar impostos. Não, estou a brincar. Mas muitas vezes as pessoas retêm a honra precisamente porque não querem que os outros brilhem mais do que eles. E retêm a honra. Mas quantos sabem que isso não é verdade? Amém? Isso não é verdade. Sabe, quando retemos honra por temermos ficar atrás, ficarmos para trás, isso torna-nos inseguros. Olha, isso só mostra a nossa insegurança. Não é? Só mostra que não sabemos quem somos. É ou não é? Sabe, quanto mais seguros estamos de quem somos, mais nós vamos elevar a vida dos outros. Amém? Mais nós vamos honrar a vida dos outros. As pessoas mais seguras de si mesmas são aquelas pessoas que mais honram os outros. Aleluia! Porque sabem que honrar os outros não diminui a unção de Deus sobre as suas vidas. Pelo contrário, vai aumentar a unção de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E sabe, também as pessoas muitas vezes retêm a honra porque consideram que as pessoas não são dignas de ser honradas. Não são dignas não são merecedoras de receberem honra. E sabe, até podem ter razão, não é? Muitas vezes as pessoas podem não ser dignas, podem não ser merecedoras de serem honradas. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós libertamos honra, é quando nós libertamos honra, não tem nada a ver com aquilo que os outros merecem ou não merecem, mas tem tudo a ver com o facto de nós estarmos a proteger o nosso coração da amargura, da falta de perdão e do ressentimento. Amém? Então, por que não tratar as pessoas com honra? Amém? Com respeito, mesmo as pessoas que não são dignas de receber essa honra. Talvez a tua humildade, talvez a tua compaixão, talvez a tua bondade possa mudar e consiga uma transformação que a tua crítica, que a tua condenação, que a tua reprovação, que o teu apontar do dedo nunca conseguiram e nem vão conseguir alguma vez. Amém? E vamos descobrir que a honra vai despertar o melhor que há nas pessoas. Vamos descobrir que apesar da honra não ser merecida, a honra é sempre apropriada. Amém? A honra eleva. A honra perpetua. A honra não discrimina. Amém? E nesta manhã eu quero desafiar-te a entrar neste elevador de honra e verás Deus a levar a tua vida para um nível superior. Amém? Quero desafiar-te a seres um cristão contra a cultura. Sabe que hoje nós só pensamos nos nossos direitos, naquilo que pensamos. Os irmãos vão ao Facebook, vão ao Instagram, vamos às redes sociais. Aquilo, ninguém pode dizer nada, porque está tudo mal disposto. É ou não é? Está tudo mal disposto. Mas não vamos entrar nesse tipo de discurso. Nós somos chamados para honrar. Nós somos chamados para elevar. Aleluia! Amém? Não somos chamados para o bota abaixo, para deitar abaixo. Nós estamos aqui para elevar. E a honra é para isso mesmo. Amém?
Lá em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E se nos tornarmos no tipo de pessoas que honramos os que estão acima de nós, que honramos aqueles que estão abaixo de nós, que honramos aqueles que estão à nossa volta, nós vamos ver mudança nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Mas como é que nós conseguimos fazer isso? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos parar. Diga lá comigo, parar. Então, mas nós não temos que avançar. Nós não temos que fazer. Nós não temos que trabalhar. Não temos que andar. Sabe, meu irmão, nós precisamos parar de nos importarmos com os nossos direitos. Nós precisamos parar de estar sempre a falar das nossas razões. Precisamos parar de estarmos sempre a arranjar desculpas para não honrarmos. Amém? Davi não deixou que as suas razões, as injustiças que lhe fizeram, o impedissem de libertar honra. E a propósito, se havia alguém que tinha muitas razões para não honrar Saul, era Davi. Davi, um simples pastor, que quando ele era chamado para ir lá ao palácio tocar a sua harpa, para acalmar aquele rei que estava completamente perturbado, o que é que ele recebeu em resposta? Não é? Uma lança lançada na sua direção, foi ou não foi? O que vale é que ele era ágil e escapou, não é? E soube desviar-se. Ele era um rapaz, um pastor de ovelhas que derrotou o gigante Golias, porque o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse ser libertado. E o que é que Davi recebeu em resposta? Recebeu apenas hostilidade, recebeu crítica, recebeu um rei que o perseguiu. Se alguém tinha desculpas, era Davi. Ele tinha um rol enorme de desculpas. E talvez tu tenhas todas as desculpas do mundo, todas as razões do mundo para não tratares os outros com honra. Mas, meu irmão, deixa-me desafiar-te nesta manhã. Para de usar desculpas. Amém? E encontra uma forma de entrar neste caminho de paz, uma forma de encontrares o caminho de perdão, de forma a encontrares um caminho de honra. Amém? Davi, olha, ele tinha todas as razões do mundo para não honrar. Davi era um rapaz a quem ninguém dava valor. Ele era o mais novo da sua família. Quando ele foi lá levar o almoço aos seus irmãos, não é, que estavam lá na batalha, o que é que eles disseram? Mas o que é que tu estás aqui a fazer? Não tens lá umas poucas ovelhas para cuidar? O que é que tu vens aqui fazer? Nós conseguimos ver uma falta de honra, um desdém no discurso dos seus irmãos. Ele era desonrado pela família, desonrado pelo rei. Ele casa com a princesa, ela desonra. Na sua vida nós encontramos várias razões que ele tinha para não honrar ninguém. E a tua vida pode estar cheia de razões e motivos que te permitirão desonrar e não tratar os outros com honra. Mas nesta manhã eu estou a desafiar-te a deixares de lado as tuas razões, a escolheres o caminho de Jesus, a escolheres o caminho do reino e a dares lugar ao poder do Espírito Santo. Amém? E saís deste lugar que, se não houver outra razão, pelo menos para o bem da minha saúde espiritual, da minha saúde mental, eu vou me tornar uma pessoa que vou elevar a vida dos outros, vou honrar os outros, e eu decido honrar a vida de todos aqueles que estão à minha volta. Amém? E já agora, meu irmão, se tens razões justificadas para isso, sabe que não és o único, certo? Não és o único. Todos aqui provavelmente já sentiram o que é a rejeição, já sentiram o que é a incompreensão. Todos já passamos por isso. Amém? Mas pela graça de Deus encontramos um caminho melhor. Aleluia! Encontramos um caminho melhor. Lá em Hebreus 12:15 diz assim: tenham cuidado para que ninguém deixe de beneficiar da graça de Deus. E também que nenhuma amargura crie raízes que, ao brotar, venham a causar-vos perturbações e depois, por contaminação, também a muitos outros. E é isto que nós fazemos, amém? Tendo cuidado para que ninguém deixe de beneficiar da graça de Deus. Quando nós vimos à igreja, quando o pastor traz a palavra de Deus, é para quê? Ele está a ter o cuidado, estamos a ter o cuidado para que ninguém perca a graça de Deus, para que nós saímos daqui, que as nossas vidas sejam elevadas, que a nossa expectativa seja aumentada. É ou não é? Que as nossas possibilidades, que nós possamos ver com outra perspectiva, que nós possamos ver mais à frente. Aleluia! Traz a palavra para nos inspirar, como uma voz profética para nos desafiar. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém?
Diga lá à pessoa que está ao pé de si, nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros para que ninguém perca, para que ninguém deixe de beneficiar da graça de Deus. Aleluia. É algo na honra que cria uma atmosfera saudável. É como uma chuva suave sobre um terreno árido. Não é? Sobre um terreno cheio de pó. Cria uma atmosfera saudável. É isto que a honra faz. Quando uma chuva de honra é derramada sobre a vida de alguém, limpa todo o pó. Aleluia, limpa todo o pó. Limpa todas as toxinas. E podemos respirar um ar puro nas nossas vidas. Amém? Então precisamos parar e também precisamos alcançar, ok? É tempo de não pensarmos só em nós e fazermos algo por aqueles que estão no nosso círculo de influência. Precisamos praticar atos de honra. Precisamos acreditar que a honra é o melhor caminho. Tu podes amar mais, tu podes honrar mais, tu podes ser mais gracioso, eu posso encorajar mais, tu podes encorajar mais, eu posso ser mais positivo, tu podes ser mais positivo. Todos nós podemos ser mais cheios de fé. Podemos ou não podemos? Amém. Pela graça de Deus, nós podemos nos tornar nessas pessoas. Amém? Toma a decisão de tratar todos com honra. Onde é preciso perdoar, perdoa. Onde é preciso abençoar, abençoa. Entrega tudo nas mãos de Deus e ser esta pessoa que caminha na honra de Deus. Amém? Neste caminho da honra. Aleluia, lá em Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, aleluia, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem mesmo ao patrão resingão, mesmo ao vizinho que está sempre a ralhar, façamos o bem mesmo ao professor chato, mesmo ao professor que está sempre a dar trabalhos de casa. Mesmo ao homem das finanças. Ao fiscal das finanças. Aleluia. É tão bom ler esta expressão. A todos. Aleluia. Porque se estivesse apenas para os da família da fé, haveria exceções para a honra. Mas Paulo diz a todos, e em especial também aos da família da fé, à Igreja de Jesus. Amém? Avançando, precisamos parar, precisamos alcançar e precisamos proclamar. Precisamos falar honra. A honra tem que estar no nosso discurso. E sabe, muitas vezes nós esperamos tanto tempo para honrar alguém. E muitas vezes quando vamos honrar já é tão tarde. Honramos só no funeral dessa pessoa. Mas a honra tem uma voz. Aleluia. A honra não pode ser silenciada. Amém? Temos que usar o nosso discurso para elevar a vida das pessoas que estão na nossa vida, que estão no nosso mundo. Amém? Aleluia. A honra tem uma voz. E sabe, sempre que alguém está a ser criticado, sempre que alguém está a ser rebaixado, humildade, a honra tem que ser proclamada, a honra tem que ser exercida, amém? A honra é proclamada nas nossas conversas, certo? A honra não dá lugar à murmuração, e se em determinadas conversações, se ficamos calados, estamos a ser cúmplices com essa murmuração. A honra tem que falar, amém? E meu irmão, olha, ou tu és um pacificador. Olha, eu lembrei-me, agora quando estava a preparar isto, lembrei-me aqui de uma expressão que o meu avô usava. Hein? Ele dizia, tu és um encrenca. Ele é um encrenca. Ou és um pacificador, ou és um encrenqueiro. E meus irmãos, nós podemos decidir, pela graça de Deus, ser pacificadores. Aleluia, estão comigo? Há uma maneira de operar melhor, uma maneira de operar do reino de Deus, fazer as coisas à maneira de Jesus, fazer as coisas na maneira do reino de Deus. Há um caminho melhor, amém? Vamos entrar nesse caminho e viver nesse caminho. E leva o teu discurso, aleluia, diz lá a pessoa que está ao pé de ti, e leva o teu discurso. Fala bem alto, proclama honra, proclama bem forte, fala bem mais claro, fala melhor, fala a palavra de Deus. Que o teu discurso sirva para elevar a vida daqueles que estão na tua vida. Aleluia! Para além de proclamar, precisamos praticar, precisamos agir. Amém? 1 de Pedro 2,17 diz, respeitem toda a gente. Respeitem quem? Toda a gente. Amem os vossos irmãos na fé. Temam a Deus. Honrem o chefe da vossa nação.
Ui, ui. Mas eu não votei nele. Bom, Pedro também não. Não é? Naquela altura ninguém podia votar em ninguém. Era ou não era? O Pedro também não. E sabe, olha, meus irmãos, isto não tem a ver com aquilo que nós pensamos, com as nossas ideias. Esta é a vontade de Deus. Esta é a maneira de Deus fazer as coisas. Ora por aqueles que estão em autoridade, é ou não é? Se eles estão lá, por alguma razão estão lá, foi Deus que os colocou lá, não é o que a Bíblia diz? Então vamos orar por eles, amém? É assim que Deus que se funcionam as coisas no reino de Deus. Arranjamos tantas desculpas para justificar as nossas ações. Vamos deixar-nos de desculpas. Vamos fazer as coisas à maneira de Jesus. Vamos fazer as coisas à maneira do reino de Deus, amém? E se fizermos as coisas à maneira do reino de Deus, isto sempre vai funcionar. E não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Eu sei bem que não é fácil. Por isso Jesus é que ele disse que temos que pegar na nossa cruz e segui-lo. É ou não é? Temos que pegar na cruz e segui-lo. É fácil segui-lo com a cruz às costas? Não é, pois não. Pois não, temos que pegar na cruz que nós chamamos de desculpas, razões, que nós chamamos isto e mais alguma coisa, e seguir Jesus e fazer as coisas à maneira de Jesus, como Jesus quer, tratar os outros com honra e seguir para a frente. Amém? Aleluia! Sabe, porque esta forma de operar não surge de uma forma natural. Pedro, nesta circunstância, ele estava a ensinar a igreja que, apesar de eles estarem a passar por um tempo de grande perseguição, eles estavam a ser mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E deles estarem a viver debaixo de uma autoridade que não está a procurar os melhores interesses da igreja. O apóstolo Pedro, ele diz que a vida não tem nada a ver com essas coisas, com as tuas razões, mas sim em honrar a todos, amar os irmãos, temer a Deus. E depois a outra parte, com certeza, que ele engoliu em seco. Mas ele diz, e honra o chefe da nação. Sabe, meu irmão, honrar não é apenas uma atitude. Honra não é apenas tomar uma posição. Honra não é apenas uma declaração. Mas honra é uma ação. Aleluia! Honra é um comportamento. Honra é aquilo que fazemos. Honra é a nossa maneira de agir, pois nós sabemos que isso é o correto. Amém? E nesta manhã, o que é que cada um de nós pode fazer para elevar o nível de honra na sua vida? Amém? Da certeza que há áreas na nossa vida que nós precisamos orar a Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me a mudar. Eu estou pronto a mudar. Eu estou pronto a tratar os outros com honra. Onde eu estou para elevar. Onde eu vou, eu estou para elevar a vida das pessoas que estão lá. Não estou lá para rebaixar. Eu estou lá para elevar as suas vidas, para honrar as suas vidas. Aleluia! E há uma série de áreas da nossa vida onde nós temos a oportunidade de melhorar. Oportunidade de mudar. Meus irmãos, nesta manhã eu estou-vos a deixar um desafio, uma oportunidade de nós melhorarmos, amém? De mudarmos a nossa atitude, de mudarmos as nossas ações, de mudarmos o nosso discurso, de mudarmos a nossa conversação. Vamos servir de bênção, amém? Vamos levantar, vamos abençoar, vamos honrar e tudo na nossa vida será melhor. Amém?